Nós, quando vamos estudar a Bíblia, a gente precisa entender que ela não foi escrita para os nossos dias. Ela foi escrita para um tempo passado, um contexto histórico passado. Então, nós precisamos entender o contexto histórico e geográfico passado para entender o que é que o autor estava fazendo referência ao escrever o livro, tá bem? Então, todo o pano de fundo, imagine que a cortina por detrás do Apocalipse é o ritual do santuário. Todo o ritual do santuário ajuda a entender quando é que vai chegar o momento do escatom dentro do livro do Apocalipse. Então, vá lá comigo. A parte do escatom do Apocalipse, quando você tem ali o derramamento da ira de Deus sem a misericórdia, é quando termina o juízo divino e nós entramos agora, o juízo investigativo divino, e nós entramos agora na manifestação, no derramamento de Deus da sua ira, na retribuição ao pecado. Para você entender isso, o Apocalipse está dividido basicamente nessa tipologia. Você encontra dentro do Apocalipse a ideia de dois tipos de serviços ligados ao santuário. Você tem o serviço diário que o sacerdote fazia no santuário, e você tem o serviço que era feito anualmente dentro do santuário, mas agora não mais feito pelo sacerdote, feito agora pelo sumo sacerdote. Então vamos lá. Como é que funcionava? Eu vou resumir aqui para você mais ou menos como que funcionava. O serviço diário funcionava mais ou menos assim. O sacerdote ele entrava dentro do santuário e ele verificava se a luz, as lâmpadas estavam acesas. Ele voltava, pegava o sangue do cordeiro, e ele então entrava para fazer a cerimônia, que era a cerimônia do sacrifício, a cerimônia do holocausto. Então, com o sangue, ele pegava o sangue do cordeiro, pegava um pouquinho daquele sangue, passava nas quatro pontas do altar de holocausto, que ficava fora, que ficava lá no pátio, no átrio, entrava dentro do lugar santo, ia direto à cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele borrifava ali um pouquinho, pegava um pouco daquele sangue, ele colocava um pouco do sangue também nas quatro pontas do altar, que era chamado altar de ouro, altar de incenso, e um outro sacerdote entrava com ele, trazendo brasas do altar lá fora de holocausto, dentro do incensário, e eles exerciam ali junto um momento de intercessão. A fumaça que subia e entrava dentro do lugar santíssimo era como se fosse a prece do pecador suplicando perdão. Esse era o ritual feito todos os dias no santuário em busca do perdão que o pecador ele pedia quando ele ia até a presença do sacerdote. Essa imagem, queridos, ela aparece em toda a parte histórica do Apocalipse. Quer ver só? No capítulo 1, Jesus aparece onde, primeiramente? Entre os castiçais. O que o Apocalipse está dizendo? Jesus está inaugurando o serviço diário de intercessão. Depois, você vai para o capítulo 4, aparece Deus dentro ali do santuário. Mas aparece o cordeiro como tendo sido morto. Então você tem uma imagem do sangue. É uma referência à cruz. E depois dessa referência à cruz, você tem ali no capítulo 4 e 5, esse serviço contínuo da salvação. O cordeiro, ele vai abrindo, ou seja, o sangue dele vai trabalhando em favor da salvação. Quando você chega aí no capítulo 8, olha só que interessante isso. Quando você chega no capítulo 8, a partir ali do verso 2, você observa uma coisa interessante. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Observe, este anjo ele vai até junto ao altar com o incensário de ouro. Este anjo aqui chega junto ao altar no incensário de ouro, é-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nós estamos aqui já no transcurso da história. Jesus está abrindo aqui os selos, a história está caminhando e nós estamos aqui chegando a um momento muito importante. O serviço diário, queridos, do santuário, ele terminava quando o sacerdote, ele terminava a intercessão, ele saía com o incensário de dentro do lugar santo, derramava agora o sangue lá fora, na base do altar de holocausto,
E ele tocava a trombeta, os dois tocavam a trombeta dizendo, olha, o ritual do perdão, do sacrifício diário terminou. Esse sacrifício diário era chamado de tamide. Então, quando se tocava a trombeta, dizia-se o seguinte, olha, o ritual terminou. O serviço diário aqui terminou. Quando você vai para 7 trombetas, o que está acontecendo aqui nas 7 trombetas? As 7 trombetas estão dando uma referência de que o serviço diário da intercessão, do perdão, está terminando, está acabando. E isso fica muito evidente quando a 7ª trombeta está para tocar. E entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, quando eu li para vocês, Apocalipse aí 9, que há ainda a oportunidade na 6ª trombeta, a oportunidade, entre a 6ª trombeta e a 7ª, você tem aqui 3 intercalações, 3 intervalos, 3 interlúdios. E o segundo intervalo, o segundo interlúdio, ele traz aqui uma ideia de juízo que é diferente. Olha só que interessante, o capítulo 11, do verso 1 e o verso 2. E eu quero te dizer que nós estamos historicamente aqui, ó. Aqui. Dá uma olhadinha comigo. Olha o que diz ali. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Olha só que interessante. O juízo de Deus ao seu povo, preste atenção, ao seu povo, ao seu santuário e ao seu altar, ele aconteceria depois que a profanação do santuário, ou melhor, do altar de holocausto que ficava no átrio, feito pelos gentios, terminasse. E esse período terminaria depois de 1260 dias, ou 42 meses, ou, segundo Daniel fala, lá em Daniel 7:25, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa profecia de supremacia de um poder gentio, que tiraria o lugar de Deus do altar, onde era oferecido sacrifício, ou seja, onde um poder ofereceria um outro tipo de salvação, uma outra forma de salvação que não o sangue do cordeiro. E a gente entende que o poder romano, ele configura historicamente isso, quando a igreja romana coloca o bispo de Roma, e ele se torna ali o cabeça da salvação, o representante de Cristo, e durante 1260 anos, de 538 a 1798, a igreja de Roma, ela se torna o poder prevalecente no mundo. Quando esse poder é derrubado, começa então aquilo que é chamado de o momento do juízo investigativo. E esse juízo, preste atenção, não é um juízo para os gentios, não é um juízo para esse poder opressor, não é um juízo para Satanás, não é um juízo para os anjos caídos, mas é um juízo para o povo de Deus. Nós estamos nesse período, exatamente o que o capítulo 10 mostrou.